Aqui é o melhor lugar que nós podemos estar. Nós podemos estar lá fora, fazendo qualquer outra coisa, mas estamos hoje ouvindo uma palavra, adorando ao Senhor, orando. Deus se alegra, Deus fica feliz com isso que nós estamos fazendo. E eu gostaria de estar convidando os irmãos a estar abrindo a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Uma palavra bastante conhecida, todo mundo já ouviu falar. Amém? Glória a Deus. Na minha Bíblia diz: a vinda do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu, como um poderoso vendaval, que encheu a casa de onde estavam sentados. Então, surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito o habitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um ouvia o seu próprio idioma. Eu queria pular do 7 para o 12, porque aqui vai falar o idioma das pessoas que estavam ali presentes. E no 12 vai dizer: admirados e perplexos, perguntaram uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: esses estão bêbados. Só até aqui. Vocês sabem que o pastor Rodrigo gosta de pregar peça na gente, né? Acordar a gente cedo para falar que você vai trazer a palavra hoje. Mas dessa vez ele me deu umas semanas. Só que ele me deu um tema. Deus já tinha me dado essa palavra, mas ele me deu um tema. Ele fala de fé. E eu falei: caramba, como é que eu vou falar de fé aqui, sobre Atos 2? Achei difícil. Né? A gente costuma falar da fé de Abraão, da fé da mulher do fluxo de sangue. E eu falei: cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Só que ele me deu uma calma, porque quem conduz não somos nós que deciframos, sim o Espírito Santo de Deus. E eu queria dar um tema para essa palavra, que é uma pergunta: como ativar uma fé extraordinária? É difícil, não é fácil. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de Romanos que a fé, Romanos 10, 17, se eu não me engano, a fé vem de ouvir a palavra. De contrapartida, o que nós entendemos com isso é que a palavra é como se fosse uma semente, nós somos a terra. A palavra é lançada dentro de nós e Deus, ele vem e rega. Só que a semente, ela não cresce de um dia para o outro, ela demora um tempo. E é esse tempo, que costuma ser o tempo do processo, ele às vezes é difícil para nós suportarmos a caminhada. Acontecem inúmeras coisas nas nossas vidas que fazem com que muitas das vezes nós percamos a fé. Está repreendido, né? A gente não pode perder a fé, mas acontece. Às vezes é uma bomba atrás da outra, às vezes é um vendaval, às vezes são tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que às vezes a gente cogita em perder a fé. Mas quando nós perdemos a fé, a primeira coisa que a gente faz é sair da igreja. Porque o único que pode restaurar, nos dar forças é Deus. E se no momento de uma crise, se era Deus que podia me salvar, se era Deus que podia acender uma fé extraordinária na minha vida, como é que Ele permitiu que acontecesse essas coisas na minha vida? E não foi diferente com esses homens. A festa de Pentecostes era uma festa tradicional dos judeus. Vem desde a época de Moisés, que é a festa da colheita.
Então todos os judeus, eles se reuniam ali, pessoas devotas, se reuniam naquela época para comemorar aquela festa, festa das primícias. E os apóstolos de Deus, os apóstolos de Cristo, eles passaram por muita coisa com Cristo. Eles viram maravilhas, viram prodígios. Muitas das vezes eles não conseguiram alcançar, expulsar demônios, curar pessoas, porque Cristo falou já, indagou várias vezes, incrédulos, homens de pouca fé, vocês vão conseguir. Eles conviveram com Cristo 3 anos e meio ali, no ministério de Cristo. Eles viram muitas coisas acontecerem. Só que eu não creio que eles tinham pouca fé. Eu creio que ainda faltava, o que faltava neles era ativar aquela fé extraordinária. No livro de Mateus, capítulo 27, perdão, Lucas 24, 49, vai dizer que Cristo deu uma palavra para eles. Fiquem em Jerusalém até que do alto, ou até que dos céus, sejam revestidos de poder. Aqueles homens, eles podem até ter sido incrédulos algumas vezes. Podem até ter tido pouca fé algumas vezes. Mas nesse momento eles acreditaram, eles tiveram fé na palavra que Cristo deu para eles. Porque eu estava pesquisando, eu não sei se está certo, mas da crucificação de Cristo, a morte e a ressurreição, até a festa de Pentecostes, demorou mais ou menos uns 40, 50 dias. E eles viram tanta coisa acontecendo com Cristo, e eles veem Cristo morrendo, o Salvador deles morrendo, ressuscitando, e deixando para eles uma palavra. Muitos deles poderiam até não acreditar mais. O Mestre morreu, ressuscitou, foi para os céus, e agora a gente tem que ficar em Jerusalém até que do alto nós viríamos ser revestidos de poder. Mas eles acreditaram. Eles ficaram esse período esperando o que Cristo prometeu a eles. Eles ficaram ali naquela festa, todos reunidos num só lugar, igual nós. Estamos reunidos no nome do Senhor, como a pastora falou, escrito na palavra que aonde tem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. Mas ali estavam só os discípulos. Jesus não estava com eles ali, mas a palavra estava, porque ela foi primeiro. Jesus lançou primeiro a palavra. A fé daqueles homens de esperar até o dia, eles não sabiam que seria no dia de Pentecostes. Jesus só falou, fiquem em Jerusalém. Jesus não disse o dia, não disse a hora, quando seriam. É como está escrito no verso 2, de repente. O de repente de Deus pode chegar para a minha vida e para a vida de vocês. O sobrenatural de Deus pode chegar a qualquer momento nas nossas vidas. Mas para isso nós não podemos simplesmente vir para a igreja, ficar sentado olhando para a cara do outro sem fazer nada. Nós não podemos simplesmente vir para a igreja pensando que mais tarde vai ter um jogo. Nós não podemos simplesmente vir para a igreja e querer ver a novela na segunda-feira. Nós temos que vir para a igreja num só propósito, na mesma ligação, que é Cristo. Eu creio que isso não está escrito, tá? Mas me dá forma para pensar. Eu creio que eles ficaram jejuando. Eu creio que eles oraram muito. Eu creio que eles apresentaram um culto para Deus em meio a uma festa que todos participavam. Lá fora pode estar tendo festa, mas nós escolhemos estar aqui hoje. Nós escolhemos, nós fizemos essa escolha. Para quê? Chamar a atenção de Deus. Zaqueu, a Bíblia vai dizer que Zaqueu era um homem de baixa estatura. Ele viu que Jesus estava passando, ele não tinha acesso a Jesus quando passava, porque ele era baixo. O que ele fez? Subiu numa árvore. Chamar a atenção de Cristo. O que nós fazemos aqui é chamar a atenção de Cristo. O que aconteceu quando Jesus orou? A Bíblia vai relatar que o céu se abriu.
Deus falou: eis aí o meu filho amado. Quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós fazemos coisas diferentes para chamar a atenção de Deus, o céu se abre a nosso favor. Então, esses homens fizeram algo diferente. Primeiro, eles não participaram da festa, eles ficaram dentro de uma casa, chamando a atenção de Deus, orando, clamando. E de repente, do nada veio um poderoso vento, com línguas de fogo, pousaram cada um sobre a cabeça dos discípulos. A Bíblia vai relatar que eles ficaram cheios do Espírito Santo, chamando a atenção de muita gente que estavam ali. Aqui diz que eram devotos que estavam ali, em volta. Eram pessoas devotas a Deus. E aqui eu vejo duas classes de pessoas dentro do mesmo lugar. A primeira classe é aqueles que ficaram admirados e perplexos. Aqui diz que eles são cristãos, tá? E os admirados e perplexos são aqueles que veem a manifestação espiritual e ficam felizes com aquilo, que ficam bem, que se agradam de ver o que Deus faz, o mover do Espírito Santo. E esses homens que ficaram maravilhados e perplexos, eles não acreditavam mais naquilo. Eles foram para curtir uma festa e se depararam com pessoas cheias do Espírito Santo, falando outros idiomas, outras línguas, que eles entendiam as línguas que eles estavam falando. Esse é o mover do Espírito Santo. É o que muitas das vezes nós e outras pessoas precisam. Ser cheio do Espírito Santo. Ter fé na palavra, no que foi entregue a eles. Acreditar no que Cristo fez e deixou para nossas vidas. Acreditar na promessa. Acreditar na palavra que Cristo deixou para nossas vidas. A fé é algo que nós não conseguimos explicar, mas nós temos que ter. A fé que vai dar certo. A fé que nós vamos destruir as muralhas. Se tiver um gigante, a gente derruba. Com a força de Deus e com a nossa fé. Jesus, quando curava, o que ele fazia? O que ele falava? A tua fé te curou. É a fé que cura. A fé está onde? Está dentro da gente. Mas ela tem que ser ativada através de algo. E quem é? Cristo. Jejum, oração, leitura da palavra. Nós temos sim que nos alimentar, nos enchermos. Não é simplesmente vir ao culto. Nós temos que vir, mas ligados em Cristo. Não pensando no que vamos fazer amanhã. Não pensando no que vai acontecer daqui a uma semana, um mês. Esquece os problemas. Esquece as dores. Pega só a palavra, pega Cristo. Ele é o único que vai resolver o problema. Ele morreu e ressuscitou. Ele está conosco. Ele deixou o Consolador para nós, o Espírito Santo de Deus. Nós temos conexão direta com o Pai. Nós precisamos sim fazer o que Cristo nos mandou. Ter fé. Acreditar. Vai dar certo. Romanos 8,37 vai dizer que nós somos mais do que vencedores, porque nós temos Cristo Jesus. Nós temos Cristo Jesus. Deus nos escolheu. E aqui nós vemos o segundo grupo de pessoas que estão dentro, mas que zombam. Esses são, para mim, os piores. Não estou dizendo que não tenha salvação. O pastor Leandro falou no domingo passado algo que é verdade. O que mais nós temos muitas pessoas que zombam do poder de Deus. Eu vi um vídeo esses dias, um jovem, se não me engano, porque ele fala: se eu fosse pastor, então eu creio que ele não era. Ele falou que se eu fosse pastor, no dia que eu for pastor, a minha igreja não vai ter rodar, falar em línguas, marchar, coisa do diabo. Eu vou chapar a mão e vou expulsar o demônio. Está escrito aqui.
Eu não creio que o Espírito Santo roda, marcha, sapateia, eu não creio. Mas é uma manifestação espiritual. Imagina, quem já viu filme de ação? É como eu imagino. Imagina uma explosão dentro da gente, de poder. Tem pessoa que chora, tem pessoa que roda, tem pessoa que pula. Mas quem somos nós para julgar desde quando nós fizemos alguma faculdade e nos intitulamos juízes para dizer que aquilo ali é real ou não? Não se zomba do Espírito Santo. Vai ter gente que sim está fazendo coisa errada, está fazendo para chamar atenção, mas aí vai julgar o irmãozinho que está fazendo certo, que fez igual esses homens, ao invés de estar numa festa, estavam reunidos no nome do Senhor. Vou falar igual minha mãe fala, vai pagar o justo pelo pecador. Nós não conseguimos ter, muitas das vezes, olhar para aquela pessoa e falar que aquilo ali é falso ou não. Mas Deus não veio ao escândalo. Então, se estiver escarnecendo o nome do Senhor, sim, está errado. Mas agora, aqui, esses homens foram zombados. Zombaram deles, falando que eles estavam bêbados. E aí, então, o apóstolo Pedro vai dizer que no capítulo 14, então Pedro deu um passo à frente com os 11 e dirigiu-se em voz alta à multidão, dizendo: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês pensam, pois apenas são 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel, que diz: nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima dos céus, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles pegaram uma palavra do profeta Joel, do Antigo Testamento. Eles acreditaram na palavra. Eles tiveram fé na palavra. Eles pegaram o que Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Eles tiveram fé na palavra que foi dita a eles. Eles ouviram a palavra, guardaram a palavra, passaram adiante, esperaram, foram zombados, foram humilhados, mas permaneceram firmes e fiéis. Depois disso, no livro de Atos inteiro, vai relatar todos os milagres, maravilhas e prodígios que aqueles 11 apóstolos fizeram. Eles curaram, eles libertaram, eles trouxeram pessoas da morte à vida, desculpa. Eles fizeram fatos, fizeram coisas maravilhosas até o final da vida deles, porque eles resolveram esperar o cumprimento da palavra. Então tenha fé em Deus. Ele é o único que vai resolver o nosso problema. Ele é o único que vai fazer as maravilhas da nossa vida. Ele é o único que tem o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que vai nos levar para o reino. Então, creia em Deus. Quando João Batista falou: eu batizo vocês com água, mas virá alguém maior do que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Ele batizará com fogo do Espírito. Eles estavam falando de Cristo. Cristo fez tudo o que prometeu. Não vai ser diferente na nossa vida. Mas para isso nós temos que ter fé. Não zombar.
Porque esses homens, eles eram apóstolos, estavam cheios do Espírito Santo, estavam em santidade. Zombaram dele. Cristo, Jesus, foi o homem mais santo da Bíblia, foi chamado de louco. Eu não creio, ele não era louco. Jesus foi chamado de endemoniado. Ele não era endemoniado. Então para de ouvir quando ficarem te rotulando de coisas que vocês não são. Não dê ouvidos ao inimigo. Pessoas sendo usadas para o inimigo, que zombam, que falam o que querem. Se você está no centro do querer de Deus, não dê ouvidos ao que falam de que você não é. Levanta a mão, igreja. Declara: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Ativa essa fé extraordinária que está dentro de vocês. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar onde Deus quer, onde Deus planejou, o que Deus preparou para a nossa vida vai se cumprir. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, através da busca. Nós não podemos desistir em meio da dificuldade. O inimigo vai botar a dificuldade na nossa vida, vai preparar lá a sua armadilha para nós cairmos, mas nós só vamos cair se nós não estivermos com Cristo. Ele é o único que vai conseguir nos garantir acesso ao reino. Mas para isso nós temos que estar com o poder de Deus. O poder não é nosso, o poder é de Cristo. Então vamos ter fé. Nós vamos acreditar, nós vamos confiar. E quando a dificuldade bater, lembra do que esses homens passaram. Que eles tiveram fé na palavra que foi lançada. Então creiam e não desistam. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.